sexto ano, beleza? Bom, começamos o vídeo aí com essa cortina fechada porque eu quero falar antes de começar o assunto que a gente vai falar, tá? Bom, terceiro bimestre acabou, a gente viu aí no terceiro bimestre inteiro números fracionários, aí do começo ao fim, o que são frações, como a gente trabalha com elas, o que elas significam, operações, problemas e um monte de coisa. Então a gente viu um monte de coisa envolvendo fração, certo? E aí a gente sabe que a fração, ela representa parte de alguma coisa, certo? Ela representa a gente pegar alguma coisa, dividir em partes iguais e pegar pedaços desse. Então, por exemplo, posso dizer em outras palavras que a fração representa valores que não são valores inteiros. Como assim valores inteiros? 1, 2, 3, 4, 5... pode representar parte de um valor. Concorda comigo? Por exemplo, se eu compro uma pizza, divido ela em 12 partes e como algumas dessas partes, eu não comi uma pizza inteira. Eu comi menos que uma pizza. Eu comi uma fração dessa pizza, eu comi menos que uma pizza. Não é isso? Não cheguei a comer uma, mas também não fiquei sem comer nada. Se a gente tem... não sei, outra coisa que a gente pode usar para falar de fração sem ser comida, porque eu sempre falo de comida. Se a gente compra aquelas embalagens de carrinhos, que vendem, eu não sei se vendem nos carrinhos pequenininhos, tipo da Hot Wheels, mas são menores, bem pequenininhos assim. Que vinha uma cartela com vários. Então vamos dizer que vinha uma cartela com 10 carrinhos. Essa cartela é uma cartela que é uma divisão por 10, porque tem 10 carrinhos do mesmo tamanho ali, certo? Então se você dá para crianças esses carrinhos pequenos e usa 15 carrinhos, você usou uma cartela inteira mais metade da outra. Você usou uma cartela e meia, não é isso? Você usou 15 décimos. Você usou 15 carrinhos de uma como é que eu falei agora? De uma cartelinha que era uma divisão por 10. Na verdade, é assim que funciona. Mas aí se eu disser que existe uma outra forma de eu representar essas partes, essa coisa que está entre representações inteiras, que eu posso dizer que eu, por exemplo, peguei mais que 1 e menos que 2, que eu peguei mais que 5 e menos que 6, mais que nada e menos que 1. Tem outra forma de eu representar isso? Tem. E que forma é essa? Agora a gente abre as cortinas. Essa forma, meus queridos, é o que a gente chama de números decimais, tá? Eu não abri para fazer um suspense de olha que bonito que está no quadro, não. Foi só para eu não dizer direto o que era, tá? Então, olha só. O que são números decimais? Eles representam valores que estão entre valores inteiros, certo? Foi o que eu acabei de falar. Está entre 2 e 3, entre 1 e 2, não é isso? Isso acontece com frequência. E acontece mais do que você já pode prestar atenção. Tá em tudo que você pensa na sua vida. Mas assim, eu ainda vou dar alguns exemplos de como a gente usa isso, tá? Esses números, olha, eles passam a ideia de particionar. Como assim particionar? Eles passam a ideia de você cortar algo realmente em pedacinhos iguais e representar isso sem ser com forma fracionária. Eu vou abrir uma observação aqui, tá? Para depois eu falar. E nós usamos vírgula para representar esses números, ok? Antes de eu partir para os exemplos, deixa eu só falar disso aqui, ó. Ideia de particionar. O que é particionar? É você dividir algo, certo? Você vai particionar, você vai dividir algo. Existem números decimais, e aí eu posso até comentar isso ao longo das outras aulas, que eles não têm essa ideia de particionar, tá? Eles representam uma ideia de algo que não pode ser cortado em partes iguais. É a ideia contrária. Então, assim, se você tem uma coisa qualquer, e essa coisa, ela representa 1, né? É uma coisa dessa. Você não consegue cortar em pedaços iguais, dependendo da medida dessa coisa, do tamanho. Então você tem números decimais, só vai aprender lá pra frente, isso lá no 8º ano. Existem números decimais que não apresentam essa ideia aqui, tá? Que apresentam a ideia de você, de fato, não conseguir partir em partes iguais. Mas não tem problema. A gente mexe com o que a gente tem agora, certo? Então, olha só, alguns exemplos de números decimais. Ó, 3,25. Já vamos ver como ler isso aqui, depois a gente volta aqui. 3,25, 0,75, 9,02,
12,556 são números decimais. Repara, os números decimais eles têm vírgula. Então, quando eu vou separar os números decimais em um texto, eu uso ponto e vírgula. Por que eu uso ponto e vírgula? Para você não confundir a vírgula do número com a vírgula que separa do próximo número. Tá? Então, ó, número decimal, estou separando ele, ponto e vírgula, vem outro número decimal. Ok? Agora, quem são esses caras? Olha aqui para cima. Ó, peguei os valores que estão aqui até o 9,02. Tá? Olha só, 3,25, o que ele representa? Eu tinha 3 alguma coisa e peguei um pouquinho mais, mas não chegou a ser 4. Então, ó, 3 é menor que 3,25 e 3,25 é menor que 4. Em outras palavras, 3,25 está entre 3 e 4. Como assim entre 3 e 4? Ora, ele é maior que 3, ó, 3,25 é maior que 3, porém 3,25 é menor que 4, certo? 0,75. 0,75 é maior que 0, porém é menor do que 1. Ele está entre 0 e 1. É um valor que está entre ali. 9,02 é maior que 9 e menor que 10. Ele está entre 9 e 10. Ah, professor, se tivesse 9, outra coisa, quem ia ser maior? 9,02 ou esse outro cara? Será que eu posso colocar em qualquer lugar entre 9 e 10? Não, existe uma ordem. Esses números a gente consegue ordenar. Mas eu já vou falar dessa ordem, né, com vocês. Eu só vou fechar essa parte aqui e a gente fala da ordem. Tá? Como todo número, a gente tem uma leitura. A gente fala esses números de alguma forma. A gente não se vai falar 3,25. Não está errado falar, mas não é o jeito formal de falar o número, vírgula, outro número. Tá certo? E aí como é que a gente fala? Repara só. Aqui eu fiz até uma certa quantidade de casas decimais. O que são casas decimais? Casas decimais são os números que vêm após os algarismos que vêm após a vírgula. Tá? E aí como é que a gente lida com esses caras? A gente lida da seguinte forma. Ó. O que está antes da vírgula é a parte inteira. Certo? É a quantidade de partes inteiras que você está lidando. Nesse caso eu tenho um inteiro. A primeira casa depois da vírgula é o décimo. A segunda casa depois da vírgula é o centésimo. A terceira é o milésimo. A quarta é o décimo de milésimo. A quinta é o centésimo de milésimo. Preste atenção. Essa nomenclatura, ela lembra aquela que a gente viu lá no começo do ano dos números naturais, né? Que a gente viu a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. É mais ou menos isso, só que a gente está vendo ao contrário. Aqui é da esquerda para a direita. Tá? E eu já falo por que é da esquerda para a direita também. No próximo quadro a gente fala. Tá certo? E aí, se eu for parar para ler o número, como é que eu vou ler esse número? Você vai ler da seguinte forma, olha só. Você vai considerar sempre, tá, a última casa decimal. A última casa. Vai olhar para a última casa, ver qual é a posição que ela está, e aí falar aquele número de acordo com aquela posição. Por exemplo, se esse número aqui parasse no 9, ó, 1,29. Qual é a posição do 9? É o centésimo, não é isso? Então, que número seria esse? 1 inteiro e 29 centésimos. Se ele parasse no 5, 1 inteiro, que número é esse aqui? 2095. Então, é 1 inteiro, 2905. Qual é a posição do 5? Décimos de milésimos. Tá certo? Se eu olhar para cá, ó, 3,25. O que é 3,25? 25 é o número que está depois da vírgula. Qual é a posição da última casa? Décimo, centésimo, não é isso? 3 inteiros, 25 centésimos. Aqui eu não tenho inteiro, eu vou ler só o decimal. 75. O 5 está na casa dos centésimos. Então esse número é 75 centésimos. Esse aqui, como tem duas casas, também vai ser a mesma leitura, né? 9 inteiros e 2 centésimos. E aqui, ó, 12 inteiros, 556 o quê? Olha para o último algarismo. Décimo, centésimo, milésimo. 12 inteiros, 556 milésimos. É assim que a gente vai ler sempre. Ok? Sempre assim, você vai falar
Alguma coisa inteiros, se for 0, você não fala os inteiros. Alguma coisa inteiros e aí você lê o número que está aqui normal, mas a classificação dele vai ser a posição do último número, de acordo com isso aqui. Professor, você parou aqui nessa casa. O que vem depois é o quê? Ora, se eu parei no centésimo de milésimo, né? 100 mil. Depois da centena de milhar, vem a unidade de milhão, certo? Então aqui vai ser, ó, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo e por aí vai. Certo? Agora vamos para a próxima etapa aí. Vou dar uma pausa, para você vai ser só uma piscadinha. E eu volto com o quadro todo preenchido de novo. Vamos lá. Eu deixei outro quadro em branco que eu quero fazer uma coisa para a gente fazer na hora, tá? Olha só. Tá dando para ler ali legal? Tá. Olha só, eu pus uma observação ali que o zero à direita, ele não conta. O zero à direita, depois da vírgula, ele não conta. Lembra que lá no começo do ano, não sei se vocês vão lembrar, eu fiz uma brincadeirinha com vocês sobre o zero à esquerda. Lembra? Na verdade não foi uma brincadeira, foi só um comentário. Que se vocês já ouviram falar alguém dizer que fulano é um zero à esquerda. Por quê? Porque o zero à esquerda não serve para nada. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho o número 4 e o 0, 4, não muda nada, continua sendo 4. O zero à esquerda não muda nada. O zero à esquerda não muda nada. Se eu puser um monte de zero aqui, que tem um monte de zero aqui, continua sendo 4. Só que quando a gente está falando de número decimal, é o contrário. É como se a vírgula fosse um espelho, tá? A vírgula faz com que o seguinte, ó, o que vem depois da vírgula é o zero à direita que não conta, que não faz diferença. Então, 5 depois da vírgula é a mesma coisa que 50, que é a mesma coisa que 500, que é a mesma coisa que 5.000. É o que eu estou dizendo aqui, ó. 0,5, ou seja, meio, 5 décimos, é a mesma coisa que 50 centésimos, que 500 milésimos, que 5.000 décimos de milésimos, e por aí vai. Agora, a explicação do porquê que o zero à direita não conta está embaixo. Está aqui, ó, na equivalência. Por que eu pus essa observação de equivalência? O que é equivalência? Estou querendo te dizer quanto vale cada coisa. Repara, décimo te lembra o quê? Não te lembra 10? Centésimo não te lembra 100? Isso quer dizer o seguinte, que um décimo é 1 dividido por 10. Um centésimo é 1 dividido por 100. Um milésimo é 1 dividido por 1000. Correto? Então, é correto afirmar o seguinte, ó, que uma unidade é igual a 10 décimos. Ora, faz sentido. Se um décimo é 1 dividido por 10, então 10 décimos vale 1. Certo? 1 é igual a 100 centésimos. Também é igual a 1000 milésimos. E por aí vai. E olha que fácil. O nome lembra o número. Ó, 10 décimos, 10 décimos vale 1. 100 centésimos vale 1. 1000 milésimos vale 1. É quase redundante. Certo? Concorda comigo? E mais, existe uma relação entre eles. Ó, 10 décimos vale 10 centésimos. Ok? Desculpa, um décimo vale 10 centésimos. Concorda comigo? Porque olha só, quantas vezes o 10 cabe dentro do 100? 10 vezes, não é isso? Então, um centésimo é você dividir por 100, um cara menorzinho. Um décimo vale 10 centésimos. Um centésimo vale 10 milésimos. Certo? Um desse cara vale sempre 10 do outro. Então, um décimo vale 10 centésimos. Um centésimo vale 10 milésimos. Um milésimo vale 10 décimos de milésimos. É essa relação que existe. Tá com dificuldade? Vou te dar uma dica. Pensa em dinheiro. Dinheiro você não se confunde. Só você pensar, olha só. R$1. Real é a unidade. R$1. Não tem coisa que é menor que R$1? Os centavos. Pensa comigo. O que é 10 centavos? 10 centavos é isso aqui, ó. Olha só. 0,1 ou 0,10. 0,1 é um décimo, 10 centavos. Deixa eu te perguntar, com quantas moedinhas de 10 centavos você faz R$1? 10 moedas de 10 centavos. Por quê?
Porque R$1 vale 10 centavos décimos. Ok? Tá aqui, ó. Agora, se eu pensar no 1 centavo, o que é 1 centavo? Centavo é 1 centésimo. Quantas moedinhas de 1 centavo a gente faz R$1? 100 moedinhas de 1 centavo. Ora, 100 centésimos vale 1. Agora, pensa no que eu falei antes dos 10 centavos. 10 centavos não é 0,1? 10 moedinhas de 1 centavo vale 10 centavos, concorda comigo? Ou seja, 10 centésimos vale 1 décimo. Aqui, ó. 1 décimo vale 10 centésimos. Foi o que eu acabei de falar. Beleza? Então dá pra gente fazer essa coisinha aí. Dá pra gente pensar nessa relação que existe. Tá? E o que eu falei com vocês aqui era o seguinte, olha só. Ó. Por exemplo, 2 unidades valem quantos? Deixa eu ver aqui. Vou botar entre aspas, tá? Que eu vou chamar como se fosse um nome, tá? Valem quantos 2 décimos? Ou seja, quantas vezes 2 décimos caberia dentro de 2 unidades? Uma unidade vale tantos 5 décimos. Vou botar aqui como se fosse um nome também. E para fechar, vou fazer mais uma aqui, ó. 3 unidades valem tantos 1 décimo. Vou botar aqui 1 centésimo. Tá? Então eu quero que você me diga o seguinte, ó. Quantas vezes 2 décimos cabem em 2 unidades? Quantas vezes 5 décimos cabem em 1 unidade? Quantas vezes 1 centésimo cabe em 3 unidades? Pausa teu vídeo aí para você responder. Claro que eu vou voltar depois com a resposta. Mas pausa aí. Pausou? Se não, pausa agora. Vamos lá. 2 unidades valem quanto 2 décimos? É só você pensar comigo, olha só. Você sabe que 10 décimos valem 1 unidade, certo? Então vamos contar de 2 em 2, ó. 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos, 8 décimos, 10 décimos. Opa, 10 décimos dá 1 unidade. Então em cada unidade cabem 5 vezes 2 décimos. Mas eu quero quantas unidades? 2. Ora, se uma unidade cabe 5 vezes 2 décimos, 2 unidades cabem quantas vezes 2 décimos? 10. E é só a gente contar, ó. 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos, 8 décimos, 10 décimos. Uma unidade. Certo? Se eu replicar isso aqui, ó, mais uma unidade, cabe 10 vezes. Então, isso aqui, ó, 2 unidades valem 10 vezes 2 décimos. Uma unidade vale quantas vezes 5 décimos? Pensa aí. 5 décimos. Aliás, desculpa. 5 décimos. Com 5 décimos, tenho quantos décimos? 10. Opa, já fechei a unidade. 5 décimos com 5 décimos, 10 décimos. 10 décimos faz uma unidade. Quantas vezes eu contei? 2. Ó, uma unidade vale 2 vezes 5 décimos. E 1 centésimo cabe quantas vezes em 3 unidades? Ih, aí complicou. Complicou não. Olha só. 1 centésimo, eu sei que 100 centésimos faz uma unidade. Certo? Então, olha só. 100 centésimos, uma unidade. 200 centésimos, 2 unidades. 300 centésimos, 3 unidades. Olha aqui. Fechou. Certo? Então é isso. Para fechar agora, eu vou trabalhar só com a comparação. Ok? Eu vou pausar mais uma vez para vocês, vai ser uma piscadinha, mas eu volto com um quadro completamente preenchido agora. Tá? Comparação é o quê? Ver quem é maior, menor, quem vem antes, quem vem depois. Beleza? Então vou pausar aqui. Vamos lá. Comparação. O que é comparação? Ver quem é maior ou menor. Como é que eu vou comparar números decimais, ver quem é maior ou menor? Você vai olhar da esquerda para a direita. Ou seja,
vai olhar os dois números ao mesmo tempo e vai fazer assim, ó, o primeiro algarismo dos dois números. Se um deles já for maior ou menor, você já sabe que se o primeiro algarismo for maior em um deles, eles já são maiores. Agora, se o primeiro algarismo dos dois for igual, passa para o segundo algarismo dos dois. A memória encheu, o vídeo parou, eu tive que fazer tudo de novo aqui, tá? Então, olha só, o que eu ia dizer era o seguinte, a gente vai comparar da esquerda para a direita. Olha o primeiro algarismo dos dois números e compara. Se você já achar o maior, beleza. Se os dois forem iguais, passa para o segundo algarismo de cada número. E vai fazendo assim até você achar quem é maior ou menor. Por que que a gente vai fazer isso? Já vou te dizer. Olha para cá. Olha só. Eu vou ler do jeito informal. 0,35 e 0,4. Quem é maior? Perfeito. 0,4. Ué, mas por que esse aqui é 35 e aqui é 4? Bom, vou te explicar o porquê. Aqui tem uma casa só depois da vírgula, não tem? E aqui tem duas. O que você vai fazer? Lembra que eu disse que o zero à direita não muda nada? Então, o que tiver menos casa, você vai completar com o zero até ficar a mesma quantidade de casa do outro. Então, ó, aqui tem duas casas, aqui tem uma. Esse aqui eu vou completar com um zero, para ele ficar com duas casas igual ao outro. Agora me diz quem é maior, 35 ou 40? 40, certo? Porque olha só, aqui é 4 décimos, aqui é 35 centésimos. Lembra, 1 décimo vale 10 centésimos. Portanto, se aqui é 4 décimos, ele é a mesma coisa que 40 centésimos. 40 centésimos é maior que 35 centésimos. E se eu não tivesse feito isso, eu poderia ver como? Olha só. Olha para o primeiro algarismo de cada número, 0. Os dois são iguais. Passa para o próximo. 4, 3. Opa, o 4 é maior. Já vou marcar aqui. Esse é o macetinho de você olhar da esquerda para a direita. Por que que a gente faz isso? Por causa de você completar aqui. Tá certo? Olha para baixo, ó. 1,25 e 1,03. Quem é maior? 1,25. Porque, ó, os dois começam com 1. Beleza. Só que aqui é 1,25 centésimos. 3 centésimos. Os dois são centésimos. Beleza. Só que um é 25 e o outro é 3. O 25 é maior. 3 e 2,25. Essa aqui tá fácil, né? Olha só. Aqui eu tenho 3. 2,25 é maior que 2, porém é menor que 3. Já está na cara. E aqui, ó, quem é maior? Esse aqui, né? Por que que esse aqui é maior? Por causa do seguinte, ó. Se eu completar com 0 até ele ficar com 3 casas, ó. 230, 225. Quem é maior? 230. Ou se eu for pelo macete que eu falei, ó. Olha o primeiro, é 4. Os dois são iguais. Passa para o segundo. 2, 2. São iguais. Passa para o terceiro. 2, 3. Opa, 3 é maior, vou botar ali. Show? É assim que vai funcionar sempre. Tá? Assim que a gente compara. Ok? Agora, eu posso fazer essa organização de comparação na reta dos números naturais. Então, aqui eu fiz uma reta pequenininha, que eu parei no 5. Tá? Tem uma setinha aqui, ó, que ficou pequena. E eu quero localizar nessa reta esses números que estão aqui embaixo. Tá de vermelho, não sei se dá pra ver que eles são vermelhos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a minha reta e localizá-los. Como que vai ser feito isso? Vamos lá. 4 décimos. Eu sei que 4 décimos é menos que 1 e mais que 0. Mas onde especificamente o 4 décimos fica aqui entre o 0 e o 1? Aí você tem que ter uma referência. Qual vai ser a tua referência? Eu pensaria no 5 décimos. Porque o 5 décimos, ele é exatamente o meio. Né? Foi o que a gente viu aqui em cima, naquele exercíciozinho que a gente fez, que 5 décimos cabe 2 vezes dentro do 1, ou seja, 5 décimos com 5 décimos faz 1. É a metade. 5 décimos também é chamado de meio, né? É a metade. Então olha só, eu sei que aqui no meio é 5 décimos. E o 4 décimos está bem pertinho dos 5 décimos, não está? Então eu vou achar o meio aqui, ó, mais ou menos, e vou marcar aqui
o 4 décimos. Que está pertinho da metade. Está um pouquinho depois, tá? 1 e 25 centésimos. Bom, está depois do 1, porém antes do 2. Eu vou pegar minha referência, ó, 0,25. Eu sei que o 1,5 está exatamente no meio entre 1 e 2, né? Porque sempre o 0,5 está no meio. Então aqui é o 0,5, 1,5. 1,25, repara, 0,5 não é a mesma coisa que 0,50? É. E 25 não é metade de 50? É. Então olha só, se o meio é 50 e a metade de 50 é 25, então o 1,25 está exatamente na metade da metade. Ó. Aqui a gente vai usar muita lógica, tá? Se isso, então aquilo. Você vai ter que pensar assim, tá? Então esse já foi, esse já foi. 2 e 3 décimos. Ora, mais uma vez, é maior que 2 e menor que 3. Ele está nesse buraco aqui. Agora, onde exatamente? Bom, eu sei o seguinte, que o 2,5 é aqui no meio, 2,5. 2,3 é um pouquinho menor que 2,5. Ele está mais ou menos aqui, ó. Ele não pode estar muito coladinho, né? Porque tem que pensar no 2,4. Aqui é o 2,3. 1,5. Opa, 1,5. 1,5 eu já tinha pré-marcado ele aqui, ó. Ele está na metade entre 1 e 2. Aqui é 1,5. Essa é a importância de você saber exatamente onde. Porque se eu tivesse vários 1, alguma coisa, eu teria que saber quem vem antes e quem vem depois naquele buraco. Nesse espaço aqui. Tá? É por isso que eu tenho que pensar nisso. 4,07. Pô, 4,07 é menor do que 4,1. 4 e 7 centésimos é menor do que 4 e 1 décimos. Concorda comigo? Ó? É menor do que isso aqui. Mas está bem próximo disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para cá, ó, ele é maior do que o 4 e menor que o 5. Eu vou tentar mais ou menos no olho dividir isso aqui em 10 partes. Isso aqui está bem pertinho do 4 aqui. Ó. Enquanto esse cara, ele está depois da metade, ele está depois do 4,5. Ele está mais ou menos aqui. Certo? É assim que a gente acha os números decimais na reta. Só um detalhe para vocês. Onde você vê número decimal a vida inteira e você nunca reparou? Primeira coisa. De novo, eu não sei nem o que eu vou fazer aqui para juntar esses vídeos. Olha só. Régua. Repara uma coisa, ó. Entre 0 centímetro e 1 centímetro, eu tenho 10 divisórias. Eu tenho os milímetros, certo? O que são os milímetros? Cada milímetro é 1 décimo de centímetro. Ele é uma divisão por 10 centímetros. Tá vendo esse tracinho maior aqui entre o 0 e 1? Ele é 0,5 centímetros. Tá? Ele é metade de um centímetro. Não sei se está dando para ver legal. Só a régua tem isso aí. É só você ver. Você tem 10 marcaçõezinhas entre 0 e 1. Tem 10 décimos de centímetro. Entre 1 e 2 a mesma coisa. Entre 2 e 3 e por aí vai. Tá? Mesma coisa você vê muito. Dinheiro foi o exemplo que eu dei, né? O que é 2,35? 2 reais, 2 inteiros e 35 centésimos. Centésimo, centavo, 2,35 centésimos. 35 centavos. Ok? Peso. Quando você pesa alguma coisa na balança, aquelas balanças de mercado, né? Quem já foi no açaí de Nilópolis, tem aquela balança que fica no meio do mercado. Qualquer coisa que você põe ali, vai dar sempre um número com vírgula. Repara quando você for no mercado. Sempre alguma coisa com vírgula. Aquela vírgula está dizendo o quê? O que tem antes da vírgula é quilo, o que tem depois da vírgula são as unidades menores que o quilo. São as divisões do quilo. Beleza? Então vou encerrar aqui, tá? Para não ficar mais longo ainda. O vídeo de hoje é esse, tá certo? E aí a gente continua na próxima aula. Show? Show!